Niltinho, a gente, é, a gente utiliza o espaço, a gente brinca muito, não é? O nosso tratamento é de muita cordialidade e brincadeira. Mesmo a gente mandando o outro tomar no cu, papapá, papapá, eu sei que, na verdade, a gente se ama e a gente se respeita pra caralho. Mas a questão é o seguinte, não dá para levar esse assunto de forma doxa, de forma do senso comum, um diálogo qualquer, uma conversa de bar. O socialismo, ele é uma ideia, um sistema de ideia criado no mundo acadêmico. Foi criado por Friedrich Engels, né? Friedrich Engels e o Karl Marx. Ele, quer dizer, primeiro foi Karl Marx e mais para frente já escreveu 3 livros. Mais para frente o Friedrich Engels entrou e patrocinou a escrita de mais 2 ou 3 livros, que fizeram um total de 5 livros. Então eles têm uma base argumentativa que é baseado, Nilton, na luta de classes, né? Para ele, toda a história da humanidade foi marcada pela luta de classes, e eles propõem um rompimento dessa luta de classe com o comunismo. O socialismo, segundo eles, é uma pré-condição para se chegar ao comunismo. O comunismo é a ausência total de governo, de Estado, né? Então, mas para isso antes precisa passar pelo socialismo. O socialismo é a adoção de sistemas bem definidos, como a eliminação da propriedade privada, a centralização das necessidades humanas pelo governo, né? A centralização da economia pelo governo, pelo burocrata. Quer dizer, tem toda uma regra. 5 livros, eu não vou, logicamente que 5 livros eu não posso resumir em apenas um trecho, né, em um videozinho de minutos na internet. Isso é estudado exaustivamente pelo mundo acadêmico ao longo dos últimos 5 séculos, isso. Apesar de, uma coisa que eu quero lhe dizer, apesar de Marx, 1840, 1900 e alguma coisa, mas as ideias socialistas, elas permeiam no meio da sociedade desde 1000 e alguma coisa. Nilton, a escola austríaca moderna, ela foi buscar como fonte de inspiração, fonte do seu saber, o conde de Covarrubias, né? O bispo, na verdade, de Covarrubias, escolástico da escola de Salamanca, né, de economia, já lá atrás, 1500 e alguma coisa, 1555, se não me falha a memória. Ele afirmava com todas as letras, o bispo Diego, ele afirmava: o valor de uma coisa não depende da sua natureza objetiva, mas antes da estimação subjetiva dos homens, mesmo que tal estimação seja insensata. Ele falava isso. Ele deu o caminho para o primeiro liberal moderno, Karl Menger. Ele falava sobre a utilidade marginal decrescente, certo? Ou seja, eu poderia lhe dar uma aula vasta aqui sobre Karl Menger, sobre Mises, Friedrich Hayek, entre outros, das escolas austríacas de liberdades econômicas, que refutaram Marx, não é? Então, olha só uma coisa, o socialismo, ele não é bonitinho, ele não é uma coisa bonitinha, ele é um sistema econômico, como prática econômica, como sistema econômico, ele prega, ele lista algumas coisas que o Estado deve fazer para que torne aquele Estado reconhecido como socialista e posteriormente comunista, tá certo? A Argentina agora acabou de eleger um comunista desse. Ele já fez isso, ele já começou a controlar o preço, aumentar o salário, impedir que o patrão despeça. As pessoas já começaram a fugir de lá. Não é o Godzilla, é um sistema de ideias. O sistema de ideia, ele está escrito, bem definido, como deve se fazer, entendeu? Então, não é que eu seja, como você diz, obtuso. Na verdade, eu não tenho nada de obtuso, eu tenho conhecimento, eu leio, por exemplo, eu estou aqui hoje com fatos e falácias da economia,
de nosso amigo Thomas Sowell, o maior economista do século, ganhador do Prêmio Nobel. Essas pessoas são fontes que alimentam o meu saber. Né? Então, me perdoe, me desculpe. Se você desconhece essa prática, não estuda, não conhece, isso para você lhe parece uma coisa peculiar, uma coisa de irrazoável, uma coisa de radical, mas não é radical. Não é? O socialismo, ele exige que você adote medidas austeras do comportamento das pessoas, e uma delas é a perda da propriedade privada, o controle centralizado, como eu já disse anteriormente. E você não consegue fazer isso sem que você exerça força nas pessoas, exerça coerção. Então, normalmente, quem prega o socialismo prega a coerção das pessoas. E existe, por isso que existe aí, necessita de um ambiente único, né? Chama-se hegemonia cultural, onde todas as pessoas estejam dispostas a passar por isso. Newton, existe uma doença caracterizada pelo socialismo, que é o complexo de Fourier. Você sabe o que é o complexo de Fourier? Pesquisa aí para você saber o que é. O complexo de Fourier, ele refere-se a uma forma extrema de igualitarismo, onde o indivíduo aceita ou até mesmo deseja a pobreza geral, possivelmente até a miséria, tá certo? E a desnutrição, a fome, a fim de igualar o bem-estar, onde as pessoas todos os membros da sociedade estão iguais. Ele não aceita nenhuma desigualdade. Então, isso é o complexo de Fourier. É uma doença, tá certo, meu amigo? Então, não trate o socialismo como uma coisa boazinha, o tirano é uma casualidade, não. Ele é desejado, ele é um instrumento para se obter isso. Está escrito, é um sistema que exige esse tipo de controle. Então, não é uma coisa que aconteceu, que ocorre. Ok, isso é verdade, isso ocorre naturalmente em uma e outra sociedade. Né? Se você permitir, o tirano sobe ao poder. Isso é verdade. Só que o socialismo, ele exige que se crie um tirano no socialismo antes, prenúncio do comunismo, ok? Então isso é uma coisa discutida academicamente, isso não é uma coisa de conversa de bar, de meu socialismo é diferente do seu. Não, o socialismo ele tem um livro que regra, que diz como é como a Bíblia, ela tem uma religião, a católica, está aqui, ó, para você seguir, tem que seguir isso aqui, entendeu? Não é uma coisa qualquer, uma conversa de um bar, uma coisa esporádica, ok, meu amigo? Então, você está equivocado. Se você for um exegeta, um estudante sobre o sistema, se você pegar livros e for ler, você vai entender o que é. Aí você pode discursar sobre, você pode rebater ou você pode apoiar esse discurso socialista. Não é? Enquanto isso, você apenas repete o senso comum. Eles são bonitinhos, eles sequestraram as virtudes e faz com que você pense que eles estão afim de igualdade, de amor ao próximo e tudo mais. Não é isso. Sinto muito lhe informar, mas não é isso. Isso não corresponde à realidade. Tá certo? Um beijinho. Bom dia. Niltinho, querido, eu voltei. Eu ia encerrar o vídeo que eu fiz, eu achei suficiente e encerrar o vídeo que eu fiz anteriormente. Mas eu saí, voltei e achei conveniente complementar ele com a seguinte argumentação. Até 1907, 1917, antes da Revolução Russa, você não tinha nenhuma experiência pelo planeta do socialismo de Karl Marx, tá certo? As teorias dele não tinham nenhuma forma empírica de ser testada até então. Então você poderia alegar ignorância antes disso, né? Depois de 1917, existe uma vasta experiência pelo mundo, ou seja, a teoria dele saiu do papel para a praxe, para a realização, né? Então você não pode mais alegar ignorância ou falta de evidências empíricas.
Você tem a Alemanha, as duas Alemanhas, uma capitalista e outra comunista, o resultado que deu. Você tem o Vietnã, um capitalista e o outro socialista. Você tem as Coreias, a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, o resultado disso. Então, você tem a China, que é comunista, mal recebeu essas influências e adotou o comunismo na China. Você tem Cuba, você tem a luta de classes espalhada pelo planeta Terra. Você tem toda a Europa, né, aqueles países juntos da União Soviética que foram anexados a ela, né, Bósnia, a Polônia, Hungria, Tchecoslováquia. Todos esses países passaram por experiências comunistas. É crime você falar em comunismo lá. Então, o socialismo não é algo bonitinho, é algo já com experiências empíricas demonstrando que dá errado. E também o socialismo, ele não é de um item só, alguma coisinha que você pode pensar, pegar. Não, é um sistema. Todo um sistema econômico, todo um sistema de ideias, com 500 instrumentos para você controlar a população e a produção, né, e centralizar através de um burocrata a necessidade das pessoas, a necessidade e a economia de um país. Isso não é possível. Não é possível que um cara sentado em uma escrivania saiba a necessidade de todos nós. Não é? Isso é impossível de ser, isso é uma utopia, isso é impossível de ser realizado. Então, não tem nada de bonitinho. O que tem é que o socialismo é o ópio dos intelectuais, ou o ópio daqueles que, como você, acham que podem passar pano e se mostrar progressista, adaptado às ideias do mundo, como se uma ideia de matar pessoas, lutar contra as outras, dominar, fazer do poder um instrumento de opressão, de controle, fosse algo que a gente possa conversar, nossa liberdade fosse algo que a gente pode negociar e tratar isso de forma mansa e pacífica, e não é verdade.